Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast na área, tudo bom? Beleza? Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Queria dizer que nosso canal ManzaCast é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil, beleza? Também, quem quiser gravar uma produção pode entrar em contato com a gente aqui. A gente aluga nosso estúdio, a gente montou um estúdio muito lindo, tudo de primeira aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. E aí você pode ter o seu podcast, beleza? Também agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor, que é o nosso grupo de arquitetos fantástico. Um abraço para o pessoal. Beleza? Vamos lá, começando mais um programa aqui. Hoje eu tenho o pessoal da Calcutá Arquitetura, né? Então, arquiteto Felipe Augusto e a arquiteta Gabriela Lavoura. Fala, pessoal, beleza? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bom? Tudo jóia. Então, vamos conhecer. Vocês são daqui da cidade de São José, trabalham em Taubaté. Qual que é a área que vocês... Eu sou daqui todos os lugares. Eu sou daqui de São José dos Campos, Gabriela de Mogi das Cruzes. E a gente atua na região tanto da Grande São Paulo, Vale do Paraíba. Nosso Legal. escritório fica em Mogi e aqui em São José. Show de bola, bom saber. Vamos lá. Começando aqui com o arquiteto Felipe Augusto. Felipe, conta pra gente quem é o Felipe Augusto. Eu sou Felipe, tenho 32 anos, nasci em Jacareí, mas eu morei até os 17 em Guararema. Depois vim para São José, para cá em 2007. E minha graduação eu fiz na Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Arquitetura. Legal. Eu sempre gostei de mexer com programas, na época SketchUp, mexer com algumas coisas em 3D. Mas quando você era adolescente, você já pensava em ser arquiteto? Como é que Não. foi essa história aí? Na época que eu tava indo para arquitetura, fazer a Tava lá pra graduação... fazer o vestibular. Eu tava que na eu vou dúvida fazer? do que fazer. Fiquei Aham. pesquisando e aí eu vi na arquitetura uma profissão que permitia não ser monótono. Era uma coisa que eu podia ter uma abrangência, trabalhar em campo, fazer no escritório, indo para os lugares. Isso me atraiu muito. E minha família sempre construiu casas, né? Morou, construiu, vendia, construía. Então eu vivi naquele mundo, mas eu não ligava na época ainda. Só que Seu eu pai era da área, engenheiro? só construía para construir a casa própria. Quem da família para ter a casa própria? Dele. Não era para vender Não. mesmo? Entendi. Legal. Agora vamos perguntar aqui. Gabriela, conta aí um pouco de você. Bom, eu tenho 30 anos, sou mogiana. Eu morei a maior parte da minha vida em Poá. E a mesma situação que o Felipe. Convivi desde a infância com obra, né, da casa dos pais. E por conta disso eu acabei tendo interesse na área. Eu teria ido para engenharia, porém, devido à imensa quantidade de cálculos, gostei mais de arquitetura. Porque eu também gostei muito de Sim. desenho sempre, desde criança. Então, eu vi ali que para mim, entre um e outro, a arquitetura fazia mais sentido. Show de bola. E a gente se formou na mesma faculdade, mais ou menos na mesma época também. Legal. E vocês estudaram junto? Não. Não, o Felipe tava um semestre, né, na minha frente. Um ano. Um ano na minha frente. Mas se conheceram na faculdade. Na faculdade. Isso, a gente se conheceu na faculdade. E aí, durante a faculdade, vocês estavam ali amigos de faculdades e fizeram a faculdade. Durante a faculdade, vocês estagiaram em algum outro escritório de arquitetura? De arquitetura, eu fiz pouco tempo, na verdade, em escritório. Eu estagiei em órgão público e principalmente na área de engenharia ambiental, o que me ajudou muito agora, depois de formada, né, com parte de terraplanagem, topografia, que é um tópico que na arquitetura não é muito visto, né, durante o curso. Sim. Então me ajudou imensamente agora Aonde enquanto você trabalhava? formada. Em órgão público, você falou? Eu cheguei a trabalhar no SEMAI, lá em Mogi. SEMAI que é- saneamento, né? De água e esgoto, Entendi. como estágio. E também na prefeitura. Mas ambos foram pouquinho tempo, porque eu sempre visei muito ficar em lugares que eu aprendesse. Sim, Então eu sempre buscava onde que eu ia aprender mais. legal. E o Felipe?
Bom, eu fiz estágio em órgão público aqui em São José dos Campos, na fiscalização de obras, fiquei 1 ano. Depois eu fui para a área de arquitetura corporativa. Uhum. Então trabalhávamos fazendo grandes projetos para grandes empresas, tipo Johnson, Mars, e isso abriu meus olhos para a parte corporativa, que é uma área que a gente trabalha muito no escritório, e para a parte comercial que a faculdade não ensina. A gente sai de lá Corporativo, sabendo você trabalhou aonde? na Plano Projetos e na Office Valley, Plano 1. aqui em São José. Existe essa empresa ainda? Existe. Fica Eu ali não conheço. Fica ali na Demar de Barros, lado da Padaria Pão de Queijo. Sei. E esses 2 lugares que eu trabalhei de corporativo abriu os olhos para a parte comercial. Que a gente sai da faculdade sendo arquiteto, sabendo projetar, mas você não sabe administrar, comerciar, vender, prospectar. Isso é uma coisa que a gente aprende. Sim, Na prática. com Na prática. certeza. E aí você fez o corporativo, chegou no final da faculdade. E agora? Vocês foram trabalhar em algum escritório? Já falaram assim, não, eu vou abrir o meu escritório. Como é que foi essa... Eu saí da faculdade, primeiro dia útil, né? Assim, depois das férias de janeiro, eu falei, preciso arranjar um trabalho. Aí eu fui entregando o currículo nessas empresas corporativas que eu já tinha trabalhado antes. E eu fui contratado na Plano Projetos. E eu acabei ficando lá, 2016 até metade de 2017, como funcionário, projetista ali, trabalhando no local. Sim, Então eu já saí indo para... para montar o próprio escritório. Isso, assim, a gente tinha uma outra visão ali para montar o escritório. Não era o objetivo, mas algumas circunstâncias nos forçaram. Uhum. Exato. Mas aí vocês já conversaram de montar um escritório junto ou não? Cada um foi fazer? Engraçado, porque as pessoas sempre perguntavam pra gente durante o curso se a gente pensava um dia em trabalhar juntos e tudo mais, porque geralmente casais acabam trabalhando juntos, né, arquitetos. E a gente falou que não tinha pretensão, Tinha né? até esquecido desse detalhe, que vocês são um casal. Sim. A gente não tinha essa Detalhe, ideia. né? Detalhe, só mora no mesmo teto, né? A gente não tinha essa ideia, né, de trabalhar junto inicialmente. Sim. Só que daí o Felipe trabalhava nessa empresa de corporativo. Eu tentei mandar currículo para diversos lugares, lá na região de Mogi de Suzano, e acabei conseguindo um emprego numa construtora. Fiquei Sim. lá por um tempo. O Felipe chegou a ir trabalhar também nessa construtora junto comigo. Só que aí não deu muito certo. A gente também queria ver as coisas sendo feitas de outra forma. Aí acontece tudo aquilo, né? Mercado difícil, como que vamos fazer e tudo Sim. mais. Daí a gente pensou, vamos tentar trabalhar junto. Aham, E com foi assim certeza. que Unir as começou. forças, né? Foi assim Isso. que começou. Show de bola. E aí, como é que foi o início aí do escritório em conjunto? A gente, quando começou, primeiro que quando a gente estava nessa construtora, a gente viu algumas tratativas de forma com os clientes dela, porque nós fazíamos só projeto. E a gente viu que não estava certo. A forma de tratativa, durante, pós, não estava atendendo legal. E a gente saiu. E nessa de sair, a gente se viu no mercado, assim, e agora? O que a gente faz? Uhum. E muitos desses clientes dessa empresa saíram dela também. Aí eu vi uma Essa empresa, ela fazia predial? Como é que é? construção de residências. Construção Ah, residencial. E aí, o que aconteceu? Os clientes saíram dela, porque não estava tendo o retorno que queria. Aí eu virei para a Gabriela e falei, tô vendo uma oportunidade de a gente fazer o seguinte, nós fizemos os projetos. Então, que a gente não entre em contato com eles e não vamos cobrar para fazer as aprovações, porque já está pronto. Só que vai fazer o nosso nome do nosso escritório que a gente abrir para poder ter placas nos condomínios e a gente poder ser conhecido de alguma forma. E concluir o serviço. E concluir o serviço e dar uma solução para eles. Porque a gente, desde o começo, se vendeu... Mas a construtora continua? Não, ela fechou depois. Ah, ela fechou. Entendi. E aí a gente, desde o começo, se vendeu com essa ideia de prestar um bom atendimento, dar soluções Sim. e um bom atendimento depois do projeto estar finalizado. Então a gente foi pegando essa dor das pessoas do mercado e por mais óbvio que seja a gente fazer um bom atendimento, a gente vê que isso é uma carência no mercado. Bom atendimento. Com certeza. E nessa de vocês saíram, porque assim, é muito comum, né? O cara vai lá, fez uma obrinha, fez 2 obrinhas e acha que vai montar uma consultora e tá tudo certo, que ele acha que ele sabe tudo. Exato. Na verdade, é uma coisa muito complexa. Muito demais. Por quê? Tem o prazo,
né? Tem o projeto, tem o cliente, se tiver já um cliente final, já vendido, já esse imóvel que ele pode mexer o projeto ali, isso pode atrapalhar muito, né? Isso também pode... uma variação agora na pandemia, a gente teve uma variação gigante de material. Sim. Então, se o cara não tem dinheiro para arcar com isso, se ele vendeu material e mão de obra, ele dançou, né? Então, é bem complexo de cumprir. Também é uma relação, assim, um pouco tensa, porque o cliente está fazendo o sonho da vida dele ali. E, às vezes, o dinheiro tá curto, tal, tudo, e fica aquela coisa quente, né? Quente. Então, baseado nisso que eu falei aí, diga para mim como que é essa tratativa com o cliente para manter esse relacionamento, né? A forma que o cliente vinha sendo atendido no mercado não estava muito legal, sabe? Não estava de acordo com o que a gente imaginava que a pessoa tinha que receber mesmo de tratamento, né? Então a gente viu isso como realmente um diferencial. Então as pessoas até perguntam pra gente, qual que é o seu diferencial? Não tem segredo. Nosso diferencial é que a gente atende as pessoas bem, a gente atende, tipo, normal. Só que esse normal, tratar a pessoa bem, tentar resolver o problema da pessoa, trazer soluções, é uma carência que tem no mercado. Sim. Vocês trabalham com projetos de arquitetura. Fala um pouco aí dos serviços que a Calcutá Arquitetura faz. Conta aí. Agora o Felipe. A gente trabalha com um projeto de arquitetura, interiores, corporativo, comercial, serviço. Nós prestamos esse serviço, fazemos o projeto. A gente faz o projeto de detalhamento. Vamos nas lojas fazer os acompanhamentos, fazer a curadoria e toda a escolha, acabamentos, móveis com o proprietário. A gente dá toda uma solução, seja estética, funcional e financeira. Então, a gente se baseia nesses 3 pilares para fazer um projeto. Legal. Obras vocês também executam? Não. Não. A gente tem parceiros que executam obras. Sim. O que a gente faz quando é interiores, um apartamento, que é aquilo que você falou no começo. Como é difícil ter uma construtora. Já é difícil administrar um apartamento com uma reforma. Então a gente consegue porque é mais controlado do que construir uma casa. Com certeza. É menor ali a intervenção. Você vai fazer uma demolição, uma troca de revestimento, tal, tudo, uma coisa um pouco menor, né? Então, isso mais a gente controlado. faz, a administração. A gente consegue pegar a administração de reforma de apartamento. Beleza, show de bola. E faz quanto tempo que a Calcutá está no mercado? Oficialmente, com o nome Calcutá, desde 2020. Agosto de 2020. 2020. A gente trabalha juntos assim desde 2016, 2017. De lá para cá, a gente passou por diversos nomes do escritório até chegar em Calcutá e até virar empresa de fato. Show. E conta aí essa história desse nome, Calcutá, da onde veio? Então, a gente sempre quis fazer tudo muito certinho. Então a gente soube, né, quando começou na área que você precisa de um nome, você tem que registrar esse nome e tudo mais. Então a gente tinha nomes anteriores que a gente chegou a fazer registro no INPI, chegou a ter outros nomes também. Só que dava problema no registro, né? Porque outro escritório às vezes tinha o mesmo nome e tudo mais. Aí teve uma época que a gente estava trabalhando junto com a agência de marketing, que ajudava a gente no Instagram. E eles apresentaram o nome pra gente escolher. Legal. E a gente se identificou bastante com o nome Calcutá. Calcutá, numa tradução, seria calcular? Não, é Calcutá mesmo. Calcutá é um lugar... Exato. Por que que surgiu Onde é esse Calcutá? nome? Só pra... Na Índia. Na Índia. Legal. O nome surgiu porque uma das questões que a gente trabalha bastante nos projetos é a questão de cores. Porque algo que os clientes sempre questionam a gente é por que a arquitetura das casas tem sido tão cinza ultimamente. É tudo preto e branco e cinza. E a gente sempre gostou muito de trabalhar com cores. Então o nosso logo... ele trabalha também com cores, não é aquele logo preto e branco. Deixa eu ver, vai passar lá daqui a pouco. E isso também refletiu no nome do escritório.
Então a agência na época apresentou pra gente dessa forma, que Calcutá é um local Aí. que tem muitas cores. E aquele logo ali? Aqui você pode ver que tem as vogais A, U, A, que é onde tem o acento mais forte na palavra Calcutá. Isso. Sim. E tem toda uma simbologia, tem a flor de lótus ali, tem o trapézio da arquitetura, que é a volumetria. Então, assim, foi bem pensado pela equipe de marketing pra gente fazer um rebrand da marca, pra conseguir chegar nesse Entendi. nome. Os outros nomes, se tiver, se chegaram a fazer logo, tal, tudo? Chegamos a fazer também com a equipe de marketing. Fizemos o registro, só que aí sempre chegava lá no INPI, era tudo questionado, alguma empresa, por causa da sonoridade, por causa de alguma questão. E nós não estávamos muito felizes com ele, com o posicionamento da marca. E nessa época que a gente contratou a equipe de marketing, a gente falou para eles, ó, a gente quer fazer do zero isso aqui mesmo, para se reposicionar no mercado. Porque se for para investir com um nome que a gente não se sente feliz, não vai dar certo. Com certeza. Então, e vocês, quando o cliente chega lá na Calcutá, conta pra mim como que é o caminho do cliente aí. Vocês vão ver o que o cliente quer, qual que é o gosto do cliente. Conta aí pra mim como que funciona lá o trabalho de vocês. Quando o cliente vem até nós, primeiro eu faço uma conversa, uma consultoria online assim com ele primeiro, rápido, gratuitamente assim, para tirar as dúvidas. Eu quero entender, é mais do que apenas alguns clientes vêm e falam, né? Eu queria saber quanto você cobra, é por metro quadrado, é por hora? Eu quero uma casa assim, como é que funciona? Eu falo, antes de eu passar meu preço, eu preciso que você entenda o que é a empresa e o que a gente entrega. Não posso simplesmente, porque se eu passo o preço, ele só vai comparar preço com preço. Então eu faço uma reunião, tiro as dúvidas, explico desde o começo tudo que ele vai precisar. Contratação de topografia, sondagem, projetos complementares, mão de obra, quanto custa, imposto pós-obra, prefeitura, bits. Então são muitas coisas que ele nem sabe. Às vezes a pessoa acha que é comprar o terreno e construir e morar. É verdade, com certeza. Mas eu acho que assim, muitos clientes não sabem mesmo, né? Não. Eles são de outra área. Às vezes o cara é médico, às vezes ele é empresário. Até que se for engenheiro ali, ele pode até ter alguma coisinha ali. Sim. Mas mesmo assim, se é um engenheiro que trabalha na Embraer, ele vai saber lá do setor ou do que ele faz ali. Ele não sabe exatamente. Se não tiver feito já uma construção, não vai saber, né? Tem uma série de coisas ali. E o nosso público hoje... A topografia mexe em todo o projeto, né? Como esse projeto vai ser desenvolvido, se ele é um aclive, se é um declive, um monte de coisas ali, né? E os nossos clientes hoje são marinheiros de primeira viagem. A maioria nunca construiu. É a primeira vez, o sonho, e eu elucido ele de tudo. E aí, após as reuniões, ele vai contactar outros profissionais, eles falam, a gente quer conversar com vocês, porque vocês passaram um panorama do que outros não passaram. Só passaram um preço, como é que é o serviço. Sim. Eu gosto de explicar tudo, porque pós meu serviço, após a entrega dele aprovado, tecnicamente acabou. Mas assim, o cara tem N questões que ele tem que resolver. A gente tá lidando com o sonho da pessoa. Então eu acho que é legal elucidar, deixar ela bem esclarecida, porque pode chegar no final da obra, ela tá descapitalizada e todos aqueles impostos de receita federal, a BITS, ela não tem, não sabia, e isso pode prejudicar muita coisa. Com certeza. E que você falou, né? Os clientes são marinheiros de primeira viagem. Provavelmente ele casou ali, constituiu a família dele, comprou um apartamento, foi morar naquele apartamento. Exato. Esse é o caminho, o padrão, né? Não estou dizendo que todos são assim, né? Pode ter outro caminho também. Mas depois o cara compra um terreno, a hora que lança o loteamento. Exato. E aí ele vai pagando, depois de alguns anos ele capitalizou, arruma um financiamento para fazer aquele imóvel. E aí ele vai procurar a arquitetura, né? Ou quando ele procura a arquitetura, você já viabiliza, encaminha ele para o pessoal que vai fazer esse processo da Caixa Econômica, né? De financiar um imóvel. Ele tem parte do dinheiro, mas não tem todo. É uma coisa que aconteceu muito na pandemia, que teve um êxodo urbano, muita gente querendo sair de São Paulo, Guarulhos, assim, que a gente atendeu, que estava indo para cidades que nem Mogi, Santa Isabel, Guararema, queria morar mais perto da natureza. E teve um boom na construção civil, compras de terreno. Então, assim, as pessoas elas estavam vindo realmente desse cenário. A pessoa estava morando no apartamento, preso lá no lockdown. A gente atendeu gente que era 4 pessoas, 4 cachorros em 50 metros quadrados durante 6 meses.
Ela falou, eu não aguento. Eu preciso comprar um terreno. Aí compra um terreno de 300, 400 metros e fala, agora eu vou construir minha 4 casa. pessoas e 4 cachorros? 4 E labradores. cachorro grande. Não. A gente Aí, atendia o várias negócio é- situações assim. E ela queria... Mas aí é aquela coisa, quanto custa? Como é que é construir? E naquela variação na pandemia, era difícil dar um preço. Porque pré-pandemia tinha um preço. Sim. Chegou, a gente tem cliente nosso que é dono de empresa de ferragens, para estrutura, e ele falava para mim, cara, subiu Daqui? 50%. Não, lá na região de Mogi. Subiu 50%. Ó, mês que vem vai para 70% do valor do ano Perguntei daqui passado. porque eu conheço a maioria das empresas aqui, conheço muitos Sim. donos também. E a variação era muito louca. No mês seguinte o cara falou, O aço- 100%. Eu falava, O meu, aço subiu demais, né? Nossa senhora, dobrou pelo menos. móveis assim, planejados também. toda a pandemia, né? Dobrou o valor. E o prazo, esquece, Nossa, né? Esquece. Com certeza. Mas assim, na minha empresa, foi bom, né? Porque a gente cresceu bastante e tal. Eu cresci durante a pandemia, contratei, Sim. organizei a empresa, continuo organizando, porque isso é eterno, né? A gente Sim. está sempre fazendo isso. Cuidando, melhorando o tempo todo. E quando você cresce ainda, você ainda não sabe exatamente como que vai ser o caminho e você vai aprendendo ali, né? Não sei se para vocês também foi assim. Como é que foi? Vocês falaram que tem 6 pessoas no escritório, é bastante, Isso. né? Eu acho que é uma das partes mais difíceis junto com prospecção, porque é algo que quando você abre um escritório, você cai de paraquedas, porque você não aprende Sim. nada disso na faculdade, né? Com certeza. É como a gente ouvia na faculdade as pessoas falando, a faculdade te ensina 20% do que você precisa para trabalhar na área. O restante você aprende na vida. É porque assim, na faculdade você não aprende a cuidar de pessoas, Não. né? A tratar pessoas, tal, tudo. Exato. E quando você começa numa empresa, aí é diferente, você é empresário, você tem Exato. funcionários ali dentro trabalhando para você. Isso, se você não souber tratar, ou se tiver pessoas ali que não tem o perfil de vocês, eu digo que assim, tem que ter um alinhamento, né? Sim. Se não tiver, fica muito difícil de trabalhar, né? Com Porque certeza. e essas pessoas que estão trabalhando lá com vocês? Parte trabalha em Mogi, parte trabalha aqui em São José? Como é que funciona isso? A maioria tá ali em Mogi. A gente tem uma arquiteta aqui de São José, que tá aqui conosco. E aí elas dão todo o suporte para nós, né? Quando estamos fazendo nossos trabalhos externos, fazendo visitas, prospectando reuniões, apresentações. E todas são bem alinhadas, todo trabalho bem legal. A gente viu que trabalhar com home office funciona muito bem. Isso antigamente era um tabu na arquitetura. Como é que você vai fazer uma apresentação? E hoje os clientes, eles preferem, às vezes a gente atende umas pessoas que elas falam para nós, tem como fazer a apresentação online? Porque até eu me deslocar para ir no seu lugar, aí a gente perde tempo, é trânsito, em casa eu tô tranquilo. Que na verdade também, alguns clientes, eles não têm tempo realmente, né? São bem ocupados, são empresários, são médicos, e a agenda deles é bem cheia. Sim. Né? Então, tem uns que, pelo menos no meu escritório lá, delegam isso até pro arquiteto. Então, o arquiteto, ele vai lá, contrata o arquiteto e fala assim, cuida para mim. O que você decidir, tá decidido. Por Sim. quê? O cara tá cuidando do dele lá, tá cuidando das pessoas que trabalham para ele e do negócio dele, né? Não sei no caso de vocês. Mas assim, muitas vezes a gente também faz a reunião online. Tem pessoas de fora, inclusive, né? Que contratam para fazer projetos. Como você falou, pessoas de São Paulo ou pessoas que não são daqui. Casas em Ubatuba, casas na Serra. Então, esse tipo de coisa. E vocês já fizeram projeto... Quais locais assim que vocês estão trabalhando aí? Conta pra gente. Principalmente em Mogi, a gente tem vários projetos. A gente tem projeto também em Minas, em São Paulo. Agora a gente está indo também para a região de Garatá, que a gente tem também. Atibaia, Itatiba, Jundiaí. por ali, Jundiaí. Também. Então a gente está nessa área do Alto Tietê, Vale do Paraíba e expandindo. Isso. Aqui na região do Vale do Paraíba, por mais que eu moro aqui desde 2007, nunca foi o nosso foco muito grande aqui, porque a gente se formou em Mogi. Eu até achei que vocês não eram daqui. Então, porque a gente sempre se formou em Mogi e foi natural a entrada no mercado lá. A gente já conhecia bem a região. E aí depois
foi o momento que a gente foi crescendo, como aconteceu com você, aconteceu conosco. Na pandemia a gente cresceu muito. Sim. E aí a gente falou, olha, eu quero atender o público de São José, porque a diferença do público de São José para alguns outros públicos é, assim, ter um ticket maior de investimento. Sim. A gente já sentiu isso. Porém, é um mercado mais difícil de atender que outros lugares. Eu já percebi isso também. E aí a gente está entrando, temos uma equipe de marketing aqui na região, uma parte de tráfego pago está funcionando, para a gente poder trabalhar aqui na região do Vale do Paraíba, sul de Minas, litoral norte. Então a gente vai englobar bastante áreas, né? Legal. Nossa, bacana, hein? Vocês estão bem espalhados aí. Achei muito bom isso, né? Até por vocês terem um escritório em Mogi e terem aqui também, vocês moram aqui. Eu moro aqui. Ele mora aqui. Eu moro em Mogi. Ué, peraí, mas vocês não são um casal? Então, De namorados ou casados? namorado. Namorados. Ah, entendi. Pô, É. eu achei que vocês eram Porque a casados, gente tinha a tá casa quase- de vocês. Ano que vem, em janeiro, a gente faz 10 anos juntos. Ah, entendi. Mas aí a minha pretensão é eu ir para Mogi final do ano que vem já, início de 2024. Já tá tudo programado para isso. Aí sim a gente vai estar morando junto. Aham. É que a gente tem que se planejar, né? Que nem o escritório, né? Tudo foi indo. Se hoje eu for ver quando a gente começou em 2018 de fato, né? Uhum. Se eu voltasse para falar como é que eu ia estar em 2022, eu nem ia acreditar. Uhum. Porque é outra realidade. Eu gosto muito de falar isso até para quem se forma. Porque é interessante, porque quando a gente se forma, a gente fica totalmente... Não sabe, né? Não sabe o que Sabe o fazer. que vai acontecer. E aqui a gente não pode ser imediatista nessa área. Não, e é complicado. Por quê? Tem gente que não sabe e tem gente que pode passar a vida toda e ficar perdido no limbo ali. Sim. É Né? verdade. Complicado. Eu falo para todo mundo que é importante você já trabalhar, fazer estágio em escritórios, Sim. se envolver na área, conhecer as pessoas, aí você vai estar inserido naquele meio ali. Sim. Por quê? Se você se formou, trabalhou numa área que não é a área, né, de projetos, tal, aquilo que você vai atuar. Você não conhece ninguém no mercado. Como que você vai fazer, né? É um pouco mais complicado. Exato. Então, quando você está na área, você já tem uma certa habilidade, algumas pessoas você vai conhecer, né? Então, você já vai dando os primeiros passos ali na profissão, né? É verdade, faz bastante diferença ter esse contato mesmo com outras pessoas. Porque não tem jeito, né? Toda profissão Network. precisa do networking mesmo. As Sim. coisas funcionarem. Com certeza. Você falou que trabalha com... Fizeram um rebrand da marca, trabalha com tráfego pago. Conta um pouco dessa parte de marketing, porque isso é muito importante, né? Se quiser falar É das bastante. duas empresas. É bastante, porque a gente tem o apoio agora de uma empresa que é daqui de São José, que chama BTM Luz, e da Atena Criativa, que é da Fernanda. A Fernanda trabalha... Da Atena? Atena Criativa. Atena. A Fernanda trabalha lá do Japão. Da Atena é aquele cara da TV lá. Não, é a Atena Atena. mesmo. Ah, entendi. Não, é que eu entendi da Atena. Eu falei, pô, Atena é aquele programa lá que só falta voar sangue na tela, né? Pior. Ela atende a gente lá do Japão. Então, Nossa. a gente faz reuniões É assim. social media internacional. Exato. A gente faz reuniões. O fuso no deve horário. ser... É complicado. Até que a gente vai Nervoso, ter uma né? reunião quarta-feira, 9 da noite. Pra nós e 9 da manhã pra ela. Exato. É o que acontece. Ah, mas esse horário aí até que tá... Que tal? Mas o grupo nosso bomba de madrugada, que é o horário que ela tá acordada, né? Aí no Legal. dia, quando eu acordo, a gente vê o que tá acontecendo. Esse BTM Luz aí e a Atena, qual que é o trabalho de cada um? A BTM, ela tá atuando com a gente na parte de tráfego pago. Então, toda a parte de leads voltada para o site, Google, Análises. as análises, eles que estão mexendo. E a Atena, elas ajudam É o social a gente media. com a Isso. parte de social media, exato. Uhum. Então, tudo aquilo que vai para o Instagram e vai para o Facebook, são elas que ajudam a gente. E é uma baita ajuda, porque... É que a gente precisa delegar, porque chegou num momento que a gente falou, ó, não tá dando conta. A gente não consegue fazer reunião, prospectar, criar, tem um limite para a expansão do escritório É pela exatamente quantidade isso. de pessoas. Ela tomava conta das redes sociais no início.
Sim. Aí chegou uma hora que a gente falou, não dá. A gente precisa... Todo mundo começa assim, né? Sim. Então, Fazendo de tudo. todo mundo faz tudo, né? E aí depois você vai observando ali que tem vários trabalhos ali e você começa a separar cada nicho ali de trabalho, né? Cada área específica. Exato. É bem normal isso. Sim. E aí, cada vez que você vai caminhando mais, você vai tendo que ter mais áreas dentro da empresa. Né? Eu sei porque agora eu tenho 20 pessoas lá. Então tem diversos setores na minha empresa. A gente ano passado contratou uma pessoa para o jurídico para tomar conta da empresa. Então, contratos, dúvidas, questões, até mesmo trabalhistas, para a gente fazer um contrato com o cliente, tudo. A gente passa por tudo isso. Sim. A gente está bem blindado em relação a isso, porque também a gente reparou que não dá para ficar sem esse assessoramento. É uma coisa que a gente reparou também no mercado que passa batido. As pessoas... que nem a advogada falou, normalmente eles nos contratam quando já deu problema. Vocês estão se preparando, vocês estão pagando para não ter problema lá na frente. A gente gosta bastante de planejar as coisas, né? Isso aí é bem comum, né? Acho que, na verdade, todo mundo passa por isso. Sim. Por quê? Quando você começa, como eu falei, você é sozinho. Então, Sim. você pega aquele modelinho de contrato que tem lá no CAL, que tem lá no CREA, que tem na internet, e faz aquele contratinho, manda lá para o cliente e muitas vezes nem manda. Ou manda, ele assina no papel, depois você guarda numa gaveta onde é que está aquele contrato, como é que funciona isso, né? Que também é um pouco complexo até mesmo a administração desses contratos, né? Onde você guarda, como é que eles estão, né? A validade disso. Bem complicado. Agora, tanto é que a gente faz toda a assinatura digital, a gente vai fazendo que nem fizemos um treinamento de lei geral de proteção de dados para o escritório para colocar no contrato. Então a gente vai se adaptando, vai incrementando, vendo os momentos, o que está acontecendo, a gente está tudo resguardado e ficar o mais correto para ambos, o cliente e para nós. Sim, com certeza. Eu fiz no meu escritório também, eu tenho, né, um advogado, na verdade, não é interno, lógico, que fez toda a parte de contratos lá, o LGPD também. Que é uma coisa complexa, né? Muito complexo. Nossa. E assim, é uma coisa que está sendo muito falada, né? Muito complexo e a multa é muito pesada. Sim. Vocês que ouviram falar. Já. Que a gente até falou para nossa advogada, é muito complexo porque... como a gente trabalha nessa área, às vezes a gente tá no condomínio, aí tem uma empresa de construção fazendo um projeto nosso, construindo. Aí chega um morador e fala assim, mas quem que é esse cara aqui? O arquiteto. Tá aqui o contato dele. Pronto, passou os dados, já entra na LGPD, isso pode dar problema para quem passou. É uma coisa que abrange tanta coisa. Eu acho que é até um exagero. Então, aí, né? a gente fala disso pra ela. Como é uma lei nova, eu falei pra ela, isso vai ter que ser cortado. Porque, assim, tá complexo ainda. Eu acho que também as pessoas têm, como posso dizer, tem bom senso ali, né? De entender o que tá acontecendo. O cara me pediu o contato de um arquiteto e eu passei. Pô, ele queria o contato, o cara é meu amigo, ele tá querendo aí, de repente ver um serviço. Até uma coisa que chegou num nível que eu lembro que ela passou para nós, você tem empresa física com funcionário. Eu acho que isso, desculpa interromper, mas assim, isso seria mais na questão interna ali de o sigilo de um contrato seu com o cliente, não uma informaçãozinha simples assim. Não, mas até ela falou, uma empresa grande, se você tem os dados impressos em papel, tá lá em cima da bancada. Se alguém for anotar, LGPD. Aquilo não pode ficar daquele jeito. Então, nenhuma empresa está 100% preparada. É muito complexo, porque esse exemplo mesmo que ela deu, eu cheguei a falar para ela na época. Isso vai ter que ser revisto com o tempo, porque, por exemplo, a gente, quando precisa imprimir coisas muito grandes das folhas, vai para gráfica. Mas aí também os advogados, né, não colocando defeito, eles estão fazendo o trabalho dele. É um filão, né? Opa, eu tenho que pegar aqui e abraçar o pior cenário possível. LGPD. Aí ele já tem lá o padrãozinho do LGPD. Mas isso é uma coisa assim... Tem que proceder assim. Que eu nunca ia imaginar que ia estar trabalhando com leis e tendo que ter conversas e reuniões com advogados quando eu me formei. Mas assim, o que é importante assim, no meu caso, e eu acho que também no caso de vocês que trabalham com projetos. Cara, lá no contrato ter uma cláusula que você vai fotografar, que você vai usar a foto na rede social. Se o cara não permitir... Tudo bem, Você não tira a foto da casa dele, tira da outra, né? Por quê? Isso aí também é o maior dos casos, né?
Eu já tive, acho que vocês também devem ter tido, clientes que falam assim, eu não quero que, já apareceu. que mostre o meu projeto. Porque as pessoas vão ficar sabendo da minha vida e tal. Às vezes não contou pra família, quer fazer uma surpresa, já ouvi falar disso. Quando a gente vai na loja com o cliente, a gente sempre tira foto com o cliente escolhendo as coisas. E tem cliente que fala, não, eu não quero aparecer. Eu falo, tudo bem, não tem problema. A gente vai postar só o que a gente tá vendo. Nem vamos marcar você. Certo. Eu acho que é isso, meio termo, né? Com certeza, é o bom senso, como eu falei, né? Isso. Beleza. E a parte de acabamentos, vamos falar aí um pouquinho. Como é que funciona essa parte de... a gente estava falando dos projetos, né? O cliente chega lá, você faz um briefing, questão de cores, vão olhar ali o terreno, se é um aclive, se é um declive. Conta um pouco pra gente desde isso até a parte de acabamentos e depois parte de interiores. Como é que funciona? O cliente vai mandar, eu quero essa casa nesse estilo, como que funciona? Ou vocês têm um estilo da Calcutá? É exatamente isso que eu ia explicar. A gente diz que a gente não tem uma assinatura específica que a Calcutá usa determinada coisa para marcar que o projeto é da Calcutá. A gente sempre prioriza analisar a personalidade do cliente e não só do cliente em si, mas de todo mundo que vai estar envolvido dentro daquele projeto, para poder estipular como que vai ser o estilo daquela casa, quais que vão ser as cores, como que vai funcionar a parte de acabamentos daquela casa. Porque não tem que ser uma coisa que remeta a Calcutá, tem que ser uma coisa que remeta à família do cliente. Sim. Então, o cliente que tem que se sentir pertencente à casa. Sim. E não a Calcutá poder sempre falar que aquela casa ali todo mundo reconhece que é da Calcutá. Até porque também você pode funilar o mercado aí, né? Exato. Porque cada pessoa é única, né? Exato. Então, exatamente. Sim. Tanto é que tem um detalhe nosso, que vocês podem ver nas mídias depois, é que a gente sempre dá nome para as casas. Então, durante o briefing lá, a primeira reunião, a gente acaba vendo alguns detalhes. Então tem a casa sonho, casa aconchego, casa sublime, casa IP amarelo. A gente dá o nome e põe na placa. Isso acaba criando uma sensação intimista do proprietário com a casa dele. Ah, com certeza. E no marketing para venda, para proprietários que são da parte comercial, que gostam de construir para venda, para investimento, isso é mais vantajoso para ele vender. Porque a pessoa, quando vê no condomínio uma casa e tem um nome, ela automaticamente, quando vai falar com o corretor, eu já tive esse feedback, que ela lembra da casa com o nome. Ah, eu vi uma casa vendendo, era Casa Terra, no condomínio tal. Que casa é essa? Então, a gente fala, legal, tem um negócio ali. E muitas vezes o proprietário fica empolgado. Ele fala assim, nossa, não vejo a hora de saber o nome da minha casa. Não é nem o projeto em si, ele quer saber o nome primeiro. Que legal. Aí depois vem a parte do projeto. E aí, quando chega nessa parte de interiores, a Gabriela que mais foca nas lojas, né? O interiores, você faz o projeto primeiro e depois vai às lojas, ou você vai às lojas? Como é que funciona isso? Você faz aquele renderizado... que parece uma fotografia, que aquilo lá é bem impressionante, né? Sim. Sim. Inicialmente a gente costumava fazer... Primeiro a gente ia na loja sozinhos mesmo, montava o projeto e depois mostrava para o cliente. Só que a gente viu que é muito mais assertivo a gente fazer o projeto realmente já junto com o cliente. Então a gente leva o cliente na loja para dar consultoria para ele na loja, fazer essa escolha dos acabamentos e, ao mesmo tempo, já tira dúvidas, já faz o cliente sentir que ele está fazendo parte do projeto mesmo. Sim. E já escolher, de fato, o que ele gosta. Então, não fica aquela coisa de, eu vou adivinhar o que você gosta para colocar no projeto para ver se é isso. Então, a gente já escolhe junto. Então, isso é uma coisa que ajuda a assertividade do projeto. Certo. E a parte de distribuição do projeto, que seria o layout ali, o gesso, iluminação, como que vocês já entregam pontos de iluminação? Como que funciona? A gente entrega todo o detalhamento após a aprovação, né? Então, a primeira etapa é ir na loja, aí a gente monta esse 3D mais realista, renderizado para ele entender. Após a aprovação dele, a gente entrega planta de paginação de parede, iluminação, forro, layout. Tem alguns pacotes nossos que tem parte de mobiliário, que a gente também faz a curadoria na loja com móveis soltos, móveis planejados. Entrega com os pontos localizados nos projetos. Então, é o mais mastigado possível para a mão de obra conseguir executar aquilo com perfeição. Sim. Mais claro possível mesmo. E daí depois a gente entrega ainda o quantitativo de material, o memorial descritivo. E aí ele consegue se basear naquilo para fazer as compras. E assim...
com antecedência ele sabe quanto aquilo vai custar, porque acabamento é a etapa mais cara da casa. Sim. Então, que nem tem projeto de cliente nosso que está começando hoje, assim, ele está na fundação, subindo baldrame, só que ele já está com tudo na mão, ele já sabe quanto custa a esquadria, o vidro, o luminário, então ele já se prepara para aquela última etapa. Às vezes já até comprou com antecedência. Uhum. Então é uma preparação, porque eu falo para eles que na etapa, a obra, você não pode ter afobação. Isso é muito importante. Ele tem que ter porque toda uma preparação. o cliente, ele chega para fazer o projeto, acontece muito, né? Ó, o pedreiro, segunda-feira, tá lá na obra, você não libera a fundação para mim. Tá errado. Sim. Por que tá errado? Meu, o cara fez arquitetura, depois faz todos os complementares, depois pode pensar no interiores, e aí ele vai fazer um orçamento de obra. Sim. Por quê? O cara coloca o carro na frente dos bois e cai do cavalo lá na frente. Essa Isso ansiedade. acontece demais, nossa. É por isso que eu gosto de fazer Bem aquela comum isso. primeira reunião para elucidar bem, porque eu falo, a gente tem que fazer o projeto, depois, quando chegar a parte do engenheiro, ele vai pedir uma sondagem. Mas precisa fazer? Porque o cara do lado, o lote ao lado já tem, aí ele me fornece o dele, eu falo, cara, o lote ao lado é o lote ao lado, você faz o seu. Sim. Depois vem interiores. E ele, quando tiver tudo na É mão... um documento também, né? Tá no nome dele. Sim, e eu tal, falo pra ele. Numa dificuldade jurídica aí, tem que ter todos Tem que os ter projetos. Sim. Eu falo pra ele, quando você tiver tudo em mãos... Porque o que acontece? Só para Uhum. elucidar isso aí que você falou. O vizinho tem um... Um lote totalmente diferente. Não, ele tem lá uma sondagem, tá? E aí você fez um projeto, o engenheiro fez lá a estrutura, fez as fundações. Deu um problema nessa casa. O que vai acontecer? Cadê a sondagem? É do vizinho aqui. Sabe o que o advogado da outra parte ou o juiz vai falar? E você deixou? Ele vai falar isso. Sim. Você já dançou, entendeu? Exato. Então, é um custo, ele é do cliente. Mas, meu, ele tem que fazer, entendeu? Porque é dele isso, né? Bem complexo aí. Na minha proposta tá escrito lá que tem que ter a sondagem Tem e que tal, ter. tudo. A gente Essencial. já teve cliente nosso que... eu conversei aqui no meu grupo do condomínio e ele falou que já teve gente aqui que construiu sem estrutural e deu certo. Eu falei assim, mas o que dá certo? A casa ficar em pé? Porque até aí, ok. Mas assim, construir sem estrutural, geralmente, ou a ferragem vai ficar aquém, vai ficar menos aço do que precisa em algum vão. Ele vai ter vãos pequenos, ele não vai ter grandes vãos. Porque a gente faz casas com vão de 14 metros. sim, Então tem viga metálica no meio da viga de concreto. É bem complexo o negócio. Então não dá para fazer uma coisa dessa forma, entendeu? O cara pode fazer sem projeto se ele for fazer uma casinha pequenininha. Não é o e caso. não deve fazer o projeto, sem o projeto. Então, como eu estava falando, o aço pode ficar aquém ou pode ficar muito além. Então, isso vai sair mais caro. Eu acho que, bom, como se diz, o empreiteiro, o que ele vai fazer? Ele vai pesar a mão para não ter problema. Então, ele vai gastar mais de aço. E assim, 2, 3 vigas ali que ele pesou a mão, já paga aí 3, 4 mil reais de um projeto. a gente teve uma experiência dessa com um proprietário que, por exemplo, a gente não assina a responsabilidade técnica da obra, né? Aham. E isso é sempre um tabu na arquitetura, na construção civil. Porque tem escritórios que assinam, mas eu sempre falo, quem tem que assinar isso é um profissional que faça acompanhamento, na preferência um engenheiro. Sim. Porque mexe com estrutura, é uma parte técnica que, assim, nós não é nossa parte. E teve um profissional lá, que ele contratou um engenheiro, mas o engenheiro não fazia visita na obra, foi mais só para assinar ali. E ele teve problema durante a execução da obra, execução errada. E o custo para refazer aquilo foi muito mais caro se ele tivesse pago o engenheiro. Sim. Foi muito mais caro. E aí ele ficou tão traumatizado que ele foi trabalhar numa construtora para aprender o que ele errou. Sim. Então, o que acontece? Lá no meu escritório, a gente tem um trabalho que é acompanhamento de obra. Então, Importante. quando eu vou assinar a responsabilidade técnica, ele tem que pagar pelo menos uma visita mensal. Sim. Por quê? O que acontece também? Ninguém quer pagar. É uma coisa assim, um embate, né? Ninguém quer pagar. Só que assim, tá bom, não quer pagar, tá bom, mas eu não vou assinar também. Exato. Entendeu? Exato. Então não dá para fazer.
Então, pelo menos uma visita mensal, a gente tem lá os passos, tudo que o cara tem que fazer. E aí a gente vai fazer as visitas obrigatórias, né? Seria fundação, lajes, esse tipo de coisa. E tem uma visita mensal, que aí você vai ver se o cara fez a alvenaria, se ele amarrou essa alvenaria, se ele colocou uma verga, se ele colocou uma contraverga, né? Se ele fez a impermeabilização de um jeito que a gente considera aceitável, né? Porque impermeabilização também é um problema, né? As paredes ficam esfarelando ali no pé da parede. Isso é um grande problema. Mas hoje em dia, se a pessoa usar um polímero cimentício, que é aquele Cicatop, aquele Via Plus, aquilo lá resolve. É muito bom, né? Eu acho. Uma argamassa, tal, tudo. Aquele Neutrol, aquele preto, aquilo não funciona. Cara, quando eu chego na obra e vejo aquele baldame preto, eu já falo, ai meu Deus do céu. Olha o coraçãozinho. Entendeu? Então tem que notificar. Por quê? Que nem eu falei lá que chega num embate, um embate judicial, o juiz ou o advogado do outro lado vai falar assim: você viu que a impermeabilização estava boa, mas você registrou isso e notificou o cliente? Você viu, registrou e notificou. Se ele não arrumou, ele assumiu a responsabilidade. Sim. Né? Então, você já tem algo ali que você pode usar, né? Então, é muito complexo, né? Muita coisa envolvida ali. Mas esse negócio de acompanhamento de obra também é bem complicado, né? Sim. Mas a gente tem uma série de projetos que a gente acompanha a obra, mas aí tem que ter essa visita mensal, porque a gente faz o relatório e tal. Tem um app, né, no celular. A gente vai fotografando e escrevendo ali. E a pessoa vai recebendo todas as informações. Tudo que vai acontecendo. Então, cada visita, a gente faz o relatório Legal. E encaminha para o cliente. Para ficar tudo certinho. É um jeito aí que a gente achou de sanar ou tentar fazer essa verificação. E também não adianta se você ir lá olhar e falar para o empreiteiro. Porque o cara vai falar assim, tá bom, mas você notificou o cliente? Não sou. Entendeu? Então, muito complexo isso aí. Sim. É uma das etapas mais complexas mesmo. Quando a gente finaliza o projeto, a gente passa para o proprietário. Agora você tem que ceder essas documentações para aprovação do condomínio e prefeitura. E desde o começo, por contrato, já está falando que não nos responsabilizando. Aí sempre entra aquela conversa. Mas eu tenho que contratar alguém para acompanhar a obra? Vocês não podem assinar? Eu falei, não acompanho. A gente sempre deixa isso bem claro, que a gente instrui a pessoa que ela precisa daquele serviço. É um investimento bom. É um investimento, porque é como esse exemplo que o Felipe deu, que o cliente podia ter, de repente, contratado o acompanhamento, que ele não teria aquele custo extra, né, de problemas depois. E é muito importante ter. E que esse documento, a responsabilidade técnica, ele tem que ser feito por conta do acompanhamento e não só para aprovar, não só uma assinatura. É que, na verdade, o que seria o correto, né? O correto, assim, o arquiteto fez a parte de arquitetura e ele contratou uma empresa que vai fazer a obra, que tem um engenheiro que é responsável, que aí é a responsabilidade. Ele está executando a obra. É o melhor cenário. É o melhor cenário. Né? Tem alguns casos que acontecem isso, né? Que tem construtoras também que são parceiros e eles já chegam, tem uma arquitetura aqui para tal cliente, manda o orçamento para mim, já é feito dessa forma. Né? Esse é o melhor cenário, realmente. Né? Por quê? Quando tem um engenheiro lá, ele já sabe os passos, tal, tudo. Tem um zelo maior pela obra. Por mais experiente que temos aí, grandes pedreiros, tal, tudo. Mas é aquela coisa, né? Às vezes a experiência já vem de um tempo e a técnica... Mudou muito. Mudou muito. Tá bem mais moderno, tal, tudo. Eu dou um paralelo. Meus pais estão construindo em Paraisópolis, Minas Gerais. Sim. E a última casa que eles construíram foi em 2005. Na época não tinha essa engenheiro, eles contrataram um arquiteto lá em Guararema, fizeram a casa, e dessa vez eu apresentei o engenheiro. Ele foi lá, fez o projeto estrutural, falei pra eles fazerem um topográfico. Ela falou, na minha época não tinha essas coisas.
Eu falei, Mas também não tinha arquitetura, né? tinha. Era aquela casa mais quadradinha, mais tranquila. aí tal, hoje eu tudo. tô mostrando pra eles, né? Até as escolhas dos materiais, eles falam, gente, mas como mudou a construção? Mudou. Era muito mais simples antes. Eu ia com o seu pai no Emura, que tinha antigamente, Sim. comprava os revestimentos, agora vocês têm que ir na loja, passar pra nós, aí um revestimento não pode isso, não pode aquilo, tem altura máxima. Eu falei, É. mudou. É isso aí, né? Pra gente que... Por isso que vocês estudam lá, né? Pra Exato. ter as melhores técnicas aí, tal, tudo, né? E também a parte de estudo é bem diferente da parte do trabalho, né? Sim. Quando começa o trabalho ali, eu falo pro pessoal, né? Você tá na faculdade, você faz aquele trabalhinho da faculdade, né? E vai se lascando ali a faculdade toda. E Bem depois aí. que você se forma, pronto, você vai se lascando no trabalho ali o resto da vida. Não é se lascando, é o trabalho, né? É o dia a dia ali, tal, tudo. É engraçado que na faculdade a gente faz coisas grandes. É, Sesc, isso mesmo. hospitais, a gente faz uns projetos. Aí quando você se forma, chega alguém, ela tem um lote 10x30, aí você trava, você fala, nossa, como é que eu faço uma casa agora? Na faculdade, realmente, o foco não é residência. Você Sim. vê muitas coisas em projetos diferentes. Mas é por conta disso, a faculdade te ensina a teoria, como que você inicia um projeto, de onde você tira informação, né? Só que o projeto em si é na prática, não Na tem prática. jeito. É verdade. Show de bola. E quem quiser contratar a Calcutá Arquitetura, como é que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Conta pra gente aí. Nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, o nosso perfil é calcutá.arquitetura Aham. e o nosso site é www.calcutaarquitetura.com.br. Beleza. WhatsApp? O WhatsApp, que eu trabalho com o primeiro contato com o proprietário, né? A Sim. parte de prospecção comercial, o DDD é 11 98592 6103. Então a de pessoa bola. pode entrar em contato comigo que eu prontamente vou responder, marcar uma reunião, uma consultoria para tirar todas as dúvidas para a gente poder elucidar bem ela para essa jornada que ela vai participar, vai ter que fazer. Beleza. Muito bom. Bom, prazer em conhecer. Se precisar de algum projeto complementar, pode contar aí com a Obratec Projetos. Ah, com certeza. Beleza? E Agradecemos. foi muito bom aqui. Gostaram de gravar um podcast? Gostei. Sim, eu já acompanho essa há muitos anos já. Desde Gosta bastante de 2010. podcast. Eu via de rádio, Sempre né? Porque falava. eu É bom, né? Bem legal, um bate-papo, tal, tudo. Aí eu, bem esses assim, descontraído. esses assisto faz muito tempo já, que tem um monte agora, né? Aham. Eu fico deixando rodando para trabalho, então eu gosto muito desse formato, né? Legal. Eu também gosto demais, né? E por isso que eu quis fazer. É um assunto que eu tenho bastante influência, né? Que é o trabalho, é o dia a dia ali. É que nem andar, né? A gente vai falando de construção, arquitetura, tal, tudo. Eu cresci nesse meio, meu pai era engenheiro, tal, tudo. Legal. É gostoso, né? Quem é da área gosta de falar sobre arquitetura, né? É muito bom. E também é uma oportunidade de trazer os arquitetos aqui e eles mostrarem o trabalho, né? Do escritório deles, tal, tudo. Falarem sobre esse trabalho e divulgar o trabalho aqui na nossa rede social. Beleza? Eu só queria agradecer só o pessoal do escritório. Eu ia falar para você falar. É. Faça aí seus agradecimentos. Elas não estão assistindo. Eu queria agradecer muito a Aline, a Letícia, a Carol, a Tainá. Porque assim, elas realmente... Sem elas, assim, o escritório não anda. Assim, é incrível Sim. o suporte que a gente tem, a dedicação. A gente gosta muito de deixar as coisas humanizadas mesmo, assim, um contato. Então eu queria agradecer elas. E o pessoal do marketing, que a Gabriela já citou, que é a Atena. Sim, a Atena e a BTM, que eles ajudam bastante também a gente. Show de bola. A equipe é tudo, né? Eu tenho também maior galera lá no meu escritório, né? E assim, trabalhamos por tarefa, tal. Então é muito tranquilo, ele tem ali aquela tarefa para executar, ele vai fazendo, tal, não é aquela coisa maçante, tal, tudo. É um trabalho bem legal, bem gostoso, Sim. confortável, tal, tudo. Só tem bastante, graças a Deus, né? Tem muito trabalho. Graças a Deus. Quantos projetos vocês estão fazendo aqui no momento aí? No geral, Atualmente. assim, aqui você tá falando geral, né? No geral. Atualmente a gente está com 22 contratos Simultâneos, né? simultâneos. É. 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 É.
É. E assim, a gente fechou a agenda do ano, e já janeiro praticamente tá fechada, e eu já tô jogando o pessoal para fevereiro, hein? março. Bastante trabalho. É bastante. Mas assim, você ter bastante trabalho acaba fomentando e trazendo mais. Você vai tendo placas, mais pessoas vão conhecendo, mais construtores, mais lugares, né? Que vocês estão ali com os seus projetos, né, em exposição, né? Aquela casa tem aquela placa, tal, tudo. Você consegue tirar foto, fazer mídia social. Exato. Né? Beleza? Eu também tenho um drone, né? Não sei se vocês fazem essas filmagens. Isso é uma coisa que a gente tá querendo trazer, é uma coisa bem legal mesmo. Eu tenho um drone aí, quando eu vou fazer uma visita, faço um voo lá, tal, uma filmagem aérea, muito legal também, né? Dependendo se for privilegiado pela natureza, nossa senhora, é demais. Casa em represa, casa em montanha. A gente tem uns projetos ali em Garatá, na represa ali que tá fazendo, que esse do drone dá pra fazer uma panorâmica bem interessante. Vamos marcar lá um dia, a gente dá um pulinho lá, dá uma filmada pra vocês lá, beleza? Com certeza. E também fica o convite pra vocês ir lá no meu escritório, a gente apresentar realmente, eu mostrei pra vocês aqui a rede social, mas pra gente apresentar o escritório, vocês veem as pessoas lá trabalhando, como a gente trabalha. Tem um arquiteto interno que a gente faz estrutura hidráulica e elétrica e depois junta todos os projetos. Sim. Isso é muito importante. Aí a gente faz essa reunião de compatibilização já com tudo junto ali, né? Então, essa visão em 3D traz muito realismo e é muito melhor do que uma planta baixa ali no AutoCAD, né? Para enxergar. Aí fica pra parte, eu acho que de execução. O proprietário, ele quer entender visual mesmo. Sim, mas mesmo o proprietário, por quê? Não sei se vocês fazem no Revit ou no Sketch, porque a gente consegue juntar Sim. o 3D da estrutura, da hidráulica e da elétrica dentro do projeto de arquitetura. Então, você consegue ver interferência. Se tem uma viga que desceu em cima de uma porta, um pouco mais ali, que você precisa diminuir aquilo ou arrumar alguma outra solução, subir pé direito, tal, por aí vai. A gente tenta minimizar isso nos projetos já com uma antecedência, um pré-dimensionamento, né? Porque que nem a Gabriela falou que queria fazer engenharia, eu brinco que ela é quase uma engenheira. Então, quando a gente está criando, eu tenho umas ideias muito elaborantes. 10%, né? Ela pega essa ideia e fala, vamos rever esse detalhe, porque eu sei que isso vai onerar, isso aqui vai ser complexo para engenharia. Isso daqui... que assim, o que acontece hoje em dia, contando para vocês, que eu faço, vão de 12, 14. O cara quer aquela sala tudo integrada. Então, área gourmet, não sei o que, nenhuma parede, nenhum pilar. Só vidro. É ali que fica complexo o negócio. E aí você pega 10%, em 10 metros dá 1 metro de viga. Fica ridículo, né? Então, nessa pegada aí a gente coloca uma viga metálica que a gente consegue trabalhar mais ou menos a 5% do vão. Então, 10 metros a gente vai ter uma viga de 510, 560 ou 610, né? A gente consegue embutir isso na laje, consegue ter uma espessura menor ali do que uma viga de concreto e resolver esses problemas aí, né? Aí cada cliente depende do tamanho do sonho do cliente. Tem cliente que não se incomoda, não, vou botar uma lareirinha aqui no meio, põe um aqui, a gente faz uma paredinha, põe uma televisão aqui no meio da sala, que não vai onerar, tal, tudo. Ele acaba aceitando uma outra solução ali, né? Mas tem uns que quer tudo um aquário com vidro, sem nada e... Nem pilar, né? Nem pilar. A casa voa. Esse é difícil. Balanços. Esse é difícil. Não, mas a gente lança o projeto ali e depois... Até essa reunião ali é pra gente poder negociar se precisar ter alguma coisa. Falar, isso aqui é assim, isso aqui é assado, entendeu? A gente se prepara com isso antes pra explicar pro proprietário no primeiro estudo, né? Essa questão aqui... Você balança o que você gosta, tem um preço, tem um custo. A gente explica com antecedência para não chegar só na engenharia e você falar assim, tem que colocar um pilar aqui e vai economizar. Ele já tá ciente que aquilo... Sim. Show de bola. Beleza. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. E vamos se falando agora, estreitando esses laços aí. Sim, com certeza. A gente podia agendar um dia se você quiser, nessa obra aí que você falou da represa, tal, tudo. E eu fazer uma filmagem lá para você.
Com certeza. Beleza? Vamos conversar sim. Beleza, show de bola. Pessoal, gratidão aí. Mais um ManzaCast. Programa fantástico aqui. Felipe Augusto e Gabriela Lavoura, da Calcutá Arquitetura. Beleza? Um abraço, até o próximo episódio. Não, pera aí, gente do céu. Esqueci. Mas eu lembrei bem no finalzinho. Vamos voltar aqui, então não tem problema. Vou fazer uma leitura aqui de vocês, tá? Beleza? Arquiteto Felipe Augusto, quem é? Ele é daqui de São José, né? Acho que nasceu em Jacareí. Nasceu em Jacareí, morou em Guararema, morou em outros lugares, né? Estudou em Mogi. Em Mogi conheceu a namorada, né? Gabriela Lavoura. Ali e tal, tudo. Nem conversavam de trabalhar juntos, tal, tudo. Pô, trabalhar junto aqui vai dar pau. Ai. E aí, durante a faculdade, né, estagiou na prefeitura. E aí que eu falei, trabalhar juntos não era o plano, né? E vocês trabalharam em uma construtora, que essa construtora deu alguma coisa errada ali e vocês acabaram assumindo os clientes ali, né? E dali começaram a carreira de vocês ali, né? Com o escritório. Teve outros nomes ali, mas depois vocês fizeram um rebrand da empresa e montaram lá a Calcutá, chegaram ao logo, chegaram ao nome, né? Então, trabalhando juntos desde 2016, 17? Isso. Legal. Agora vamos lá. Voltando aqui, a Gabriela Lavoura, né? A família tinha muitas obras, né? E ali, muitas construções, e aquilo fez o despertar pela arquitetura. Ela é lá de Mogi, né? Estagiou em órgão público, ali trabalhava no SEMEA? É SEMAI. SEMAI, saneamento da prefeitura, né? E aquela história, né? Não queria, começou a namorar, né, o Felipe, mas não queriam trabalhar juntos, tal, tudo. A mesma história, né? Aí a história se encontra ali, né? E esse nome, Calcutá, é um nome de um lugar na Índia, né? Por conta de cores, que as pessoas querem muitas casas cinzas hoje, e vocês querem trabalhar com cores, né? Outra pegada, né? Opa! E o cliente, ele faz um briefing ali, que você apresenta tudo que ele vai precisar, todos os itens, né? Topografia, sondagem, projetos complementares. E a maioria dos clientes de primeira viagem, né? Muitos desses clientes aí. E na pandemia houve um boom aí. Sim. Então vocês brilharam aí nesse momento aí, show de bola. Estão com bastante projetos aí, né? Falaram que tem mais de 20 projetos sendo executados no momento, né? 20 contratos aí. O escritório, ele tem uma parte aqui em São José, que tem uma arquiteta que ajuda o Felipe. Isso. E o resto do pessoal, são 6 pessoas, está lá em Mogi, né? Bem legal. E vocês têm aqui Alto Tietê, São José, São Paulo, Minas Gerais, né? Igaratá ali. É Igaratá ou Igaratá, Indaiatuba, ali é Atibaia, Itatiba, toda aquela região ali a gente atende. É bacana também essa região, né? Muito bom, muito bom. Mas a gente não se limita só a isso não, tá? Brasil todo aí. Ah, com certeza, né? Contratou. Vamos viajar. Vamos lá. Tem que pagar uma visita, né? Se for um lugar legal, né? Eu fiz um projeto na Tailândia. Pena que não pagaram uma visita pra mim. Poxa vida, que sacanagem. Mas podia, né? E eu achei que vocês eram casados, mas são namorados, né? Até anotei aqui esse detalhe, né? Aí vocês têm uma equipe que trabalha com marketing, que é a BTM Luz, Atena, Social Media, BTM é o tráfego pago,
Também contrataram um jurídico para organizar questão de contratos da empresa, né? As assinaturas digitais eu também tenho lá no meu escritório. É muito, muito bom, né? Assim, Porque o que eu falei para você, o contrato no papel, até para você administrar aquele papelzinho lá, Mais é complicado. complicado, né? A hora que você vai precisar dele, ele já não tá bem complicado mesmo. A arquitetura, né? Cada pessoa é única. Você põe o nome na casa, né? Trazer conforto aí para os clientes. E o cliente, quando tem esse nome na casa, o cara se identifica ali com a casa. Então, de repente, isso aí já é uma venda, né? O cara já se identifica com aquilo. Tem clientes até que o Felipe falou que quer saber o nome da casa antes do projeto, né? Ele já fica curioso. Sim. Ali e tal, tudo. Mas quando você monta esse briefing ali, ele deve falar bastante. Muito. E da fala dele, você deve tirar esse nome. Exato. Exatamente. A gente vê ali uns detalhes que ele nem percebe, mas Nem eu já percebe. Eu falo pra ele, ó, já sei o nome de sua casa, só aguenta agora o estudo, a ansiedade. Porque... É isso aí. O interiores, você diz que faz junto com o cliente, vai verificar os materiais, a compra e depois você acaba finalizando esse projeto com o que foi escolhido, né? É bom porque você adequa o cliente, né, o poder aquisitivo do cliente Exato. com a casa dele, né? Porque não adianta você sonhar lá com uma torneira. Putz, tem umas torneiras que custam R$9.000. Exato. Aí, meu, Caríssimo. É a parte que eu falei, que a gente Complexo se preocupa isso também, muito né? com o financeiro do cliente. Pra aquele projeto ser executável, sair do papel, né? aham. Beleza. E também a parte da responsabilidade técnica, né? Que a gente conversou aqui, que é uma coisa muito importante, que vocês não assinam, estão certos, não assinar, né? Eu também contei aqui da experiência que nós temos lá na Obratec com isso, né? Então, com as experiências passadas, a gente foi refinando esse trabalho, né? E chegando a uma solução aí para poder atender a essa demanda, né? Porque isso é uma demanda. Por quê? O que acontece comigo que tem um escritório de projetos de engenharia? Muitas pessoas vão fazer a obra, tem um arquiteto, ele contrata a minha empresa, né, o Lúcio, a Obratec Projetos, para fazer complementares. Só que às vezes eles precisam de um engenheiro que assine essa responsabilidade técnica. Então, diante dessa demanda, que a gente pensou nesse serviço de atendimento aí, né? Que a gente tem que fazer essa visita, aferir o que está sendo executado e notificar sempre o arquiteto e o cliente, né? No caso aí de alguma coisa que não esteja de acordo. Show de bola. Gostaram aí da leitura? Sim. Né? Tudo que a gente falou aqui no nosso podcast. Agora sim, hein? Eu já estava finalizando, mas eu voltei a fita um pouquinho. Show de bola, galera. Felipe Augusto, Gabriela Lavoura, da Calcutá Arquitetura. Valeu, show de bola. Mais um podcast para vocês aí. Obrigado. Até a próxima.